Olá, irônicos, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas Sena, esse é o canal Nós Somos Irônicos. Sejam muito bem-vindos a mais uma terça-feira, hoje bastidor, em relação ao episódio de número 4, que aconteceu algumas coisas extremamente importantes que a gente precisa trocar uma ideia nesse episódio em relação a isso. Lembrando você, antes de mais nada, obviamente, né, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar acompanhando a terceira temporada do Nova Era. Lembrando vocês que a gente tem vídeos especiais do Nova Era 3 vezes na semana. A gente tem o episódio principal, que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite. Inclusive, já saiu alguns episódios, então clica aqui nos cards para você assistir desde o primeiro episódio. Todos os domingos, às 8 horas da noite, a gente tem um encontro também em relação ao reality, porém nos domingos, esses episódios são em relação à distribuição dos emojis. E às terças-feiras, que vocês estão me vendo hoje, 8 horas da noite, a gente tem o que? O bate-papo do que aconteceu na quinta-feira, porém os bastidores. Então é tudo episódio especial, inédito, e é muito importante que você que gosta do game acompanhe os 3 episódios na semana, para que justamente você possa estar por dentro de tudo que está acontecendo. Então bora se inscrever, compartilhar, deixar o like. É muito importante que você divulgue. Se você divulgar para 10 amigos e um desses 10 vir assistir, você vai estar ajudando muito a gente. Então compartilha, principalmente se você quer que tenha mais e mais temporadas do Nova Era. Bom, a gente teve 2 eliminações no episódio passado, uma desistência e uma eliminação de fato, que foi a nossa primeira eliminação através da órbita que nós tivemos dentro do Nova Era 3. O Gustavo acabou deixando a competição, acabou tendo a menor pontuação, conforme a gente viu na quinta-feira, e no domingo vocês viram a atualização do ranking dos emojis e viram lá de fato que a pontuação dele era aquela. Bom, e a gente também teve a desistência do Márcio, que foi a nossa última desistência da temporada, né? O Márcio acabou desistindo. A gente vai conversar um pouco mais sobre o Márcio daqui pra frente, mas vamos falar do Gustavo, que foi o nosso, de fato, eliminado através da órbita. Agora a gente vai ver um depoimento em relação à eliminação do Gustavo, e que o nosso elenco achou sobre isso. Sempre esses momentos são muito importantes pro desenvolvimento do jogo, porque é nesses momentos, é nesses depoimentos que o nosso elenco tem a oportunidade de expressar o que eles sentem em relação àquele participante, e também talvez deixar claro pra gente se foi bom a eliminação daquele participante no intuito de que é bom pro meu jogo, ou é muito ruim pro meu jogo. Então sempre é muito bom a gente ver o depoimento deles. Oi, amores, boa noite. Fio melhor ganha a prova do Horus, né, pela segunda vez. Gente, eu amei, né. Eu não indiquei o Gustavo, né, eu indiquei a Dani, né. E o Gustavo saiu, né. Mas, nada contra o Gustavo, né, gente. Pelo contrário, ele parecia ser um cara bacana, né. Mas, gente, é assim, né. É o jogo, né, um tem que sair, né. Ele levou pior. E é isso, gente. Um beijo. E sobre a eliminação do Gustavo, eu sinceramente eu acho que ele mereceu ficar, porque tem mais pessoas que deveriam sair, que estão, sim, bem apagadas no jogo. Então, eu espero que ele volte. É isso que eu tenho a dizer. Eu gostei da eliminação do Gustavo, lógico que eu gostei, eu amei. Porque se não fosse ele, seria eu, e eu não queria que fosse eu. Então eu amei a eliminação dele. E sobre a possível volta dele, eu acho sim que tem grandes chances de voltar, porque já foi tirado algumas caveiras, né, de todos os desistentes e do expulso que teve. E são 3 caveiras diamante. Então tem sim chances dele voltar. E eu não quero que ele volte, porque se ele voltar, ele vai voltar querendo me eliminar. Então eu não quero que ele volte também. Meu Deus, quase fui pra órbita. Agora preciso descobrir quem foram as 4 pessoas que votaram em mim. Infelizmente perdemos o Gustavo, foi eliminado do jogo. Mas tem uma chance aí dele voltar, né? Se pela dinâmica lá das caveirinhas. Desejo boa sorte a ele, espero que não volte, né? Porque menos um jogador, mais chance de chegar na final. E é isso, né, gente? Desejo boa sorte aos competidores. E agora eu vou dar o meu máximo. Essa semana foi uma semana corrida. E é isso. Sobre a eliminação do Gustavo, eu espero que ele não volte. Nada contra, mas é porque eu não quero que volte já de início alguém, porque eu quero que sobre mais caixão, porque talvez eu possa sair e ter mais chance. Então eu espero mesmo que ele não volte. Nada contra ele como pessoa, mas como jogador eu quero que ele fique fora do jogo mesmo. Não tenho nada o que falar, porque ele é uma pessoa que não tinha muito tempo, muito ocupado, não fazia muitas coisas, acabou caindo na órbita por causa do ranking e saiu por causa do survival, né? Se ele voltar, tudo bem, se ele não voltar, tudo bem também, né? Porque eu não tinha muito afinidade com ele e é
isso. Eu odiei a eliminação do Gustavo. Acho que ele não deveria ter saído. Espero que ele volte, que ele ache a porra do diamante e volte. É isso. Queria que a Dani tivesse saído, porque ela dos três é a mais forte. Matheus, todo mundo falou que ele é forte, mas ele tá muito planta, então, né? Mas enfim, não gostei. Gustavo saiu, quero que ele volte sim. Só. Eu tive muita pena, porque, por exemplo, Matheus não fala nada no jogo, não faz nada e ficou por conta de sorte. E o Gustavo sempre tá ativo lá, apesar do trabalho dele. Achei muito, muito, muito chato. Mas boa sorte aí nele, espero que ele escolha o número certo e volte pro jogo. Sobre a eliminação do Gustavo, fiquei bem chateado. Acho que outras pessoas mereciam sair. Quer dizer, eu queria que outras pessoas saíssem e, tipo, infelizmente elas não foram pra órbita. Mas, vida que segue. Espero que ele volte em breve. É isso. Ou não, né? Que aí eu tenho mais chance de achar caveiras caso eu seja eliminado. Sobre a eliminação do Gustavo, olha, vou ser bem sincero, eu não vejo direito o Gustavo no grupo. Ele faz as provas sim, entendeu? Mas é aquela coisa, se ele voltar, eu tô fudido porque eu votei nele pra sair. Então eu espero que ele continue fora do jogo mesmo, porque se ele voltar é capaz de ele me perseguir, eu não quero ser perseguido por ele. Tô aqui pra falar sobre a eliminação do Gustavo. Eu tô bebendo, tô meio bêbado. E eu quero dizer que eu gostei do Gustavo sair porque foi a pessoa que eu votei. E das pessoas que estavam na órbita era alguém que eu não confiava, que eu sabia que eu não poderia contar. Então pra mim foi muito bom que ele saiu. Não queria que outra pessoa saísse, porque as outras pessoas que estavam na órbita era alguém que eu poderia contar mais pra frente. E que eu confiava um pouco mais. E também que eu tive um pouco mais de proximidade durante o jogo. Olha eu de novo. Salve, salve família. Então, né? Até que fim chegamos a nossa órbita depois de 3 desistências. E foi ontem que aconteceu a órbita, né? Claro, né? Eu me livrei dela mesmo. Mas tivemos, né, lá 4 azarentos que tiveram nessa órbita. E entre esses 4 azarentos tivemos mais azarento ainda, que foi o eliminado, que no caso foi o senhor Gustavo. Eu fiquei muito triste com a eliminação dele, né? Eu acho que ele deveria ter a oportunidade de ir mais longe. Eu acho que ele ia focar mais, né? Eu espero que ele volte. Isso, né? É difícil, tipo, a gente quer a órbita, mas quando acontece algo que elimina alguém, a gente fica chateado, não sei porquê. Mas assim, não é chateado, é triste, sabe? É que, tipo assim, querendo ou não, a pessoa não queria ser eliminada. E detalhe, ser o primeiro eliminado ainda, misericórdia. Aí é tenso, né? Mas é isso aí, galerinha. Beijo, se cuidem, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, né? Isso se tiver braço, né? Que eu não tô aguentando mais ficar segurando o telefone assim. Eu preciso comprar um tripé. Jesus amado, mas tá de boa. Outro fator que chamou a atenção de todo mundo foi o fato da saída do Márcio, da desistência dele. Todo mundo ficou questionando o porquê que ele saiu. E eu acho que até mesmo você que assistiu o episódio 4, você se perguntou o que causou a eliminação, a desistência dele, na verdade. Principalmente pelo fato de eu falar que eu ia mostrar pra vocês aqui. Na verdade aconteceu uma situação extremamente pessoal com ele. E obviamente que essa situação pessoal ela não vai virar pauta do reality, até porque é algo extremamente particular que diz respeito somente a ele. O que eu vou trazer aqui, óbvio, pra vocês, é o que essa situação pessoal acabou afetando a desistência dele dentro do jogo. Afinal de contas, isso afetou o jogo, afetou o planejamento do jogo e é óbvio que isso vai ser mostrado pra vocês. Vai ser muito parecido com o que aconteceu lá com o Matt na primeira temporada, né? Ele também desistiu lá na primeira temporada, obviamente que a situação pessoal dele em nenhum momento foi citada, até porque é uma coisa particular, mas obviamente o que acabou afetando diretamente dentro do jogo foi falado e vocês viram lá naquele momento. Então é exatamente o que vai acontecer aqui, vocês vão ver essa repercussão a partir de agora e os motivos que levaram ele à desistência e o que fez de fato com que ele desistisse. É algo que depois, quando vocês assistirem esses momentos, a gente vai voltar para discutir sobre isso, tá bom? Gente, antes de mais nada, agora eu vou mostrar para vocês a desistência do Márcio e os motivos que levaram ele a de fato desistir. Eu vou mostrar um momento da nossa conversa, da minha conversa com ele. Eu acho que é importante, afinal de contas, isso aconteceu dentro do reality, acabou gerando uma situação naquele momento. Então é importante para dentro do desenvolvimento do jogo, é necessário mostrar para que vocês entendam todo esse contexto, né? É justamente porque vocês sempre acabam se perguntando, falar assim, tá, mas por que a pessoa desistiu? Algum motivo levou a pessoa a desistir? Antes de mais nada, antes de mostrar para vocês qualquer coisa, quero deixar muito claro que hoje, nesse momento que o episódio está sendo gravado para vocês, já se passou.
já tá tudo resolvido. Márcio tá bem, estamos bem. Inclusive, ele, no dia da estreia do reality, lá do primeiro episódio da 3ª temporada, a gente conversou, ele veio no meu privado, e ele também pediu até, inclusive, pra poder voltar pro reality, pra poder jogar como jogador. A gente tá vendo isso, então quem sabe logo a gente vai ver ele numa nova edição. Então tá tudo bem, certo? Só pra deixar claro. E sempre deixar claro que nessas situações não existe o certo ou errado, são apenas visões e opiniões muito diferentes, tá bom? Antes da gente julgar qualquer situação, tá? Vamos lá. No dia da prova, ele veio conversar comigo e ele mandou a seguinte mensagem: tem como eu fazer alguma prova amanhã pra recompensar de hoje? Quero chegar na final. Porém, eu acabei não respondendo porque eu acredito que eu não tenha visto, porque eu dificilmente não respondo um participante no privado, tá? Tanto é que depois eu comecei a mandar TM aqui pra eles, né, que é a transmissão lá do WhatsApp, justamente com a explicação da prova, para que eles pudessem fazer a prova. Foi uma situação de que acabou passando batido e eu não vi. Ele pediu para recompensar, sendo que a prova, normalmente, a gravação da prova, ela é sempre 8h30 da noite, tá? Então aqui eram 5:50 ainda da tarde, e ele já sabia que ele não iria fazer a prova às 8h30 da noite. Mas ele não explicou o motivo, tanto é que logo aqui depois, ele mostra, né, apresenta o Survivor dele, que é a distribuição dos emojis, que a gente viu no domingo agora que passou. Ele mandou já aqui, e logo depois, ele mandou 17h13 os emojis, a distribuição, e logo depois ele mandou essa: tem como eu fazer alguma prova amanhã para compensar de hoje? Quero chegar na final. Ou seja, ele já sabia que alguma coisa fez com que ele não pudesse fazer a prova às 8h30 da noite. Olha que é mais de 2h30 pela frente. Passou, ele não fez a prova, aí no outro dia, no dia 17 de março, ele mandou o seguinte áudio, vamos ouvir. Bom dia. Não vou desistir, que eu te falei que eu não podia fazer a prova a horas. E eu ainda perguntei se tinha como fazer para eu não perder pontos, que eu queria me dedicar ao reality. Ela me bota 0, sendo que saber da situação. Eu não vou continuar, não. Bom, não dá pra ouvir muito bem o que ele falou aqui, mas vou tentar resumir pra vocês. Na verdade, aqui, ele quis dizer que ele não iria continuar no reality. Bom dia. Deu bom dia. Não vou desistir, que eu te falei que ele iria desistir do reality, porque eu não podia fazer a prova. Porque ele me disse que não poderia fazer a prova. E eu ainda perguntei se tinha como fazer para eu não perder pontos. E ele queria saber se podia fazer uma prova especial, uma prova extra no outro dia para não perder ponto. Eu queria me dedicar ao reality. Ele queria se dedicar ao reality e queria chegar na final. Ela me bota 0. E eu acabei zerando ele porque ele não fez a prova do Horus. Aí ele disse que iria desistir. Isso foi 4h28 da manhã, ele me mandou, né? Eu às 7h30 da manhã botei: amigo, eu não posso ouvir agora, porque eu estou no trabalho, né? Eu trabalho também. Assim que eu conseguir ouvir, eu te respondo. Isso 7 e pouca da manhã. Às 10 e pouquinho da manhã, foi o momento que eu consegui parar o meu trabalho para poder ouvir. Eu botei: agora que eu vi que você desistiu. Poxa, amigo, eu apostei minhas fichas em você, acreditando que você não faria isso, de desistir, mesmo todo mundo desse reality virtual rindo da minha cara, dizendo que você ia desistir por algum problema. Lembram até mesmo no episódio lá de estreia, que eu até brinquei e falei que ele tem essa fama de sempre desistir de reality? Ele tem essa fama, ele sempre desiste da maioria dos realities na qual ele participa, sempre por algum motivo, sempre por alguma situação que muitas das vezes ele mesmo acaba criando. Eu botei: eu confiei em você, poxa vida, eu entendo os problemas que você passa, mas será que desistindo do reality eles vão ser resolvidos? Vai mudar alguma coisa na tua vida desistir? Porque muitas das vezes a gente tem problemas, mas os problemas eles podem ser resolvidos sem a necessidade de eu mudar a minha rotina ali e acabar interferindo nas demais coisas que eu de alguma forma ou de outra acabei me propondo a fazer, né? E ele botou: eu pedi pra você deixar fazer outra prova e você me zera. Eu botei: as regras do jogo, amigo, todos que não fazem a prova zeram. E ele botou:
você não respeitou o momento que eu estava passando. Eu botei, seria muito injusto deixar você fazer outra prova, sendo que ninguém pode fazer. Ele botou, tive a maior consideração por você. E eu botei, se eu for respeitar o momento de todos ali, amigo, eu não faço prova nunca, porque todos ali têm problemas. Todos ali estão passando por algum problema na sua vida. Rita foi assaltada, levaram o celular dela e ela foi eliminada. Desistente, né? Mas acabou sendo eliminada. Ele disse assim, eu não estou me comparando com os outros. Aí também tá o X da questão. A partir do momento que você faz parte de um grupo de pessoas e um reality, a regra serve para todos vocês. É obviamente que tem questões que são, mas tem outras que não podem, principalmente nessa questão que envolve o coletivo. Por exemplo, você não estar presente para fazer a prova, é óbvio que se entende. Todo mundo vai entender o que aconteceu. Todo mundo vai entender a situação. Mas isso não quer dizer que por entender a situação, a gente vai falar, não, tudo bem, então pode deixar que agora a gente vai cancelar a prova e vai fazer no horário que tu pode. Não é assim que funciona. Coisa boa se fosse assim. A gente ia viver num mundo perfeito. Mas infelizmente não é assim. Se tem um horário programado para qualquer outra coisa que eu for fazer e eu não conseguir chegar naquele horário, eu vou conseguir chegar atrasado, ou eu simplesmente não vou. E aquele horário vai mudar, ou eu vou ter uma nova oportunidade, muitas das vezes eu não tenho. E é isso. E é vida que segue. E eu tenho que ter esse discernimento de conseguir entender que independentemente, eu acho que na verdade isso, o William Shakespeare já dizia isso, hein? E lá em mil e pouco Guaraná de rolha, ele falava, não importa em quantos pedaços seu coração for partido, o mundo não vai parar para que você o conserte. E essa é a mais pura verdade. Não importa o quantos problemas eu tenha, o quantos problemas eu estou enfrentando, o mundo não vai parar para que eu resolva os problemas. O mundo vai continuar girando, a vida vai continuar seguindo, e eu preciso continuar seguindo ela, com problemas ou sem problemas. E a vida é assim, a gente acaba de resolver um problema agora, daqui a pouquinho começa outro problema. E a vida é assim, não só de problemas, mas tem muitas coisas boas também que acontecem. E é isso. Vocês acham que, por exemplo, eu tô aqui, eu gravo vídeo, faceiro, eu participo, gravo reality, faceiro, eu trabalho, faceiro, e eu também não tenho problemas na minha vida? Eu tenho, mas eu tenho que administrar. Eu acho que todo mundo, né? Não só eu. Isso não é uma habilidade somente do Douglas, mas é uma habilidade que todo mundo deveria ter. Saber administrar. Problemas todo mundo tem, gente. Todo mundo tem. A Rita, por exemplo, tinha pedido uma semana para comprar um telefone novo. E eu deveria, então, parar o jogo por uma semana até ela comprar o celular? Não dá, não tem como. Ele me assim, estou dizendo que eu te pedi somente um dia, porque eu pedi. Eu assim, quando você entrou, você recebeu o cronograma. Você sabia dos horários de prova. Ele botou, daí você me zera. Vários ali deixaram de fazer prova e zeraram. Isso é de fato. Thiago Medeiros, que foi assistir o filme do Batman e zerou. Matheus, que já zerou também. Ele botou, você tá criando briga à toa, porque estou alterado. Estou triste porque fui caloteado. Bom, enfim, eu acho que isso é uma parte que a gente não precisa entrar. Aconteceu uma situação pessoal com ele e a gente não vai entrar nesse detalhe, que a vida pessoal dele, de fato, não diz respeito a ninguém. O que diz respeito é somente a situação do game, exatamente isso que eu tô falando, tá? Aí ele botou, você mesmo falou que não agiria bem se acontecesse com você. Eu botei, eu entendo o que você tá passando, mas não posso alterar o cronograma pra te favorecer, porque no momento da prova você não podia. Você entende que isso é cotar o jogo pra você? Ele botou, então você teria que ter me dito ontem. Ele botou, não mesmo, é só explicar a minha situação, garanto que a maioria irão considerar. Eu botei, porque você não pode no horário. Eu vou fazer uma prova especial pra você no outro dia. Tem como. Até dei o exemplo do Douglas. Douglas estava trabalhando ontem no horário da prova. Ele não podia. E mesmo assim ele deu um jeito de fazer. Ele botou, se toca. Eu botei, Matheus estava ocupado no horário da prova. Ele não fez e zerou. Ele botou assim, não tem como comparar. Enfim, levei um golpe grande, estou doente e te pedi só um dia. Se você não pode me dar esse um dia, ok. Não venha me julgar porque me joguei de cabeça. Eu botei, amigo, você zerar não significa que você foi eliminado. Não significa que você não tem chances de ir para a final. Você está dando uma importância maior por ter sido zerado do que realmente é. Ele botou, já falei que queria chegar no top 8. Não vou ficar onde pedi. E meu pedido não foi nem relevado. O reality é seu, você faz o que você quiser. Eu botei, não foi em março, sabe por quê? Porque como eu te disse, todos ali têm problemas. E quando é o nosso problema, a gente não compara ele com os outros. E é o nosso problema. Pra gente, ele é o maior problema do mundo. Isso é de fato, né, gente? Quando a gente vive a situação, a gente sabe o peso que é, a dor que é, a situação que é. O outro que não tá vivendo a situação que a gente, que tá olhando de fora, pra outra pessoa é muito fácil julgar ou falar que é fácil. A pessoa não tá vivendo. Então,
exceção. Então isso é óbvio, né? Eu botei pra ele, se eu abrir exceção pra você, eu terei que abrir pra todos, independente do problema. Porque se um pode, todos podem. Ele botou, então para, Douglas, que já foi, que saco. Eu botei, todos devem ser tratados igual. E ele, você acha que meu maior problema é o reality? Eu botei, pelo visto, pra desistir porque foi zerado, e ele botou, estou doente. Eu botei, exatamente, então por que desistir? Se pra você é o de menos. Porque eu não tava entendendo o porquê que ele tava desistindo. Se pra ele é o de menos é o reality, então por que ele desistiria? Se a situação toda não é comparável àquilo, entendeu? Ele falou que a justificativa dele é que ele queria fazer uma prova especial porque ele queria chegar no top 8. Eu expliquei pra ele que, independentemente se ele zerar ou não, ele pode chegar tranquilamente no top 8. Zerar na prova não vai, claro, talvez vai dificultar o processo, porque afinal de contas você zerou, mas não significa que você não pode, não tenha chances de chegar no top 8, ou até mesmo na grande final. Então era isso que me deixava na dúvida, se pra ele isso era importante ou não, porque ele falou que o reality é o de menos importância pra ele. Então, se de fato é o de menos importância, por que não fazer uma prova e zerar, isso faz com que ele queira desistir, se não é tão importante, entende? Então não faz muito sentido isso. Bom, o áudio eu não vou botar, porque ele fala da situação pessoal dele, que não vem ao caso agora. Mas eu botei, eu torço pela sua recuperação, sei o quanto você está abalado pela situação que aconteceu com ele, acho também que desistir ou não do reality não vai mudar a situação no geral, ali todos gostam de você e ficam bem tristes com a tua desistência. Acho que ali você encontraria conforto. O que dizer pra ele nesse momento é que as pessoas ali gostam dele, então se ele de fato tá procurando conforto por toda a situação que aconteceu, desistir não seria legal, porque as pessoas ali dão apoio pra ele. Ele botou assim, você tem que entender o quanto me dediquei ao reality gravando vídeos, dando minha cara e sendo eu, só pedi um dia. Se você não entendeu, não aceito sua empatia, pois você não teve. Eu botei ok, então, um abraço. Porque, gente, a gente tem que saber o nosso limite. A gente tem que saber o momento que a gente está tentando explicar para a pessoa a situação e a pessoa não está querendo entender. A pessoa só está querendo ver o lado dela. A pessoa não entende, não compreende a situação. Aqui não é questão de ter empatia ou não. É questão de uma regra. Eu entendo a situação dele. Eu até dei um exemplo para ele, que foi um exemplo muito... Como é que eu vou dizer para vocês? Foi um exemplo meio que nada a ver, mas que talvez faça sentido para a situação. Para que ele pudesse entender, já que nós estávamos falando de prova. Aí eu botei assim, quem está jogando o esforço no lixo é você. Zerar uma prova no qual existe regra e horário não te faz ser eliminado. E você que tá chateado por ter zerado e acha que vai ser eliminado por causa disso. E ele botou, amigo, de verdade, entende, pedi um dia, não uma semana. Eu botei, sendo que você precisa primeiro respirar fundo e esperar pra ver o que vai acontecer primeiro. Eu coloquei, amigo, se eu abrir exceção pra você de um dia, eu terei que abrir pra todos. Aí nunca vai ter reality. As pessoas com birra irão querer um dia só porque você teve. Se existe uma regra, é isso. A mesma coisa se você tivesse escrito pro Enem. Aconteceu isso com você. O Enem deixaria você fazer a prova depois? Não, porque é uma regra. Se abrir exceção para um, vai ter que abrir para todos. Aí vai virar um circo. Eu sinceramente entendo a situação, mas eu não posso abrir exceção. E é isso que você precisa entender. Mas se a tua preocupação é a pontuação, não se preocupe, que você consegue recuperar fácil. Até porque você é inteligente e focado. Em relação a cair na órbita, questão de sorte e tem que contar com ela. Se a tua única preocupação no jogo é isso, pode ficar despreocupado. Agora, se for outra coisa, você precisa me dizer. Aí ele botou, eu já falei, Douglas, meu objetivo era jogar no top 8 para conseguir uma vaga para o All Stars. Só não queria zerar porque me joguei. Ninguém nunca me viu de batom e peruca. Eu fiz isso só pro seu game. Eu botei, eu sei, meu amor, eu fico muito grato por isso. O que você precisa entender é que não é questão de empatia ou por gostar ou não gostar. É questão de regra de jogo mesmo. Mas nada te impede de chegar no top 8. Nada te impede de chegar na final. Ele botou assim, o que vale mais que uma amizade é um pedido de um amigo doente, ok. E eu botei assim, aí é que tá o negócio da parada. E a gente tem que ter maturidade e discernimento de separar as coisas. Eu entender que a amizade, o carinho e o respeito que existe, mas o reality é uma parada profissional. E nada envolve amizade. No caso, na questão do game, né? A gente tem que ter discernimento para conseguir separar isso. Pra eu entender que naquele momento é o ADM que tá me passando a informação. Não Douglas, meu amigo. Bom,
agora que a gente viu toda a movimentação que aconteceu em torno aí da saída do Márcio da competição, torço que logo logo ele consiga voltar pro game e consiga mostrar pra vocês um Márcio que a gente conhece normalmente, que é engraçado, que é um cara inteligente, extremamente empolgado e que é muito efetivo dentro do reality. Então torço que em alguma próxima temporada ele volte e consiga mostrar esse Márcio pra vocês. Mas agora a gente vai ver o que o nosso elenco falou sobre a saída dele, sobre o que eles acharam das escolhas que o Márcio fez e da desistência dele. Vamos ver isso agora. Desistência do Márcio. Bom, foi o que eu disse para as outras pessoas. Não tinha muita afinidade. Pra mim não fez diferença alguma, porque ele não falava muito, não fazia as provas. Eu sei que foi por causa de divergências pessoais e eu espero que ele fique bem, mas pra mim não fez diferença porque ele não falava nada, não era minha afinidade, não tinha intriga comigo, então pra mim não fez nenhuma diferença. Hello, meu povo! Então, estou aqui ainda no jogo, graças a Deus, né? Então, vou comentar um pouco sobre a desistência do Márcio. Achei coerente pelo motivo que eu escutei de uma parte. E a pessoa tem que saber que tem que separar a vida pessoal de jogo e tudo mais. Não vou me prolongar, mas é isso. Sobre a desistência do Marcos. Odiei, porque se não tivesse sido isso, eu não teria caído na órbita, né? Eu poderia ter sido eliminado, né? O primeiro eliminado oficial do reality. Enfim, mas eu entendo também os motivos dele. Só achei meio que um pouco infantil da parte dele, ele querer um tratamento especial pra ele, por ele ter problemas a partir da EDM, pra fazer uma prova especial pra ele. Isso não existe, gente. Problema todo mundo tem. Todo mundo lá ADM tem problema. Eu tenho problema. Nem por isso eu fiquei lá. O ADM tem que entender que eu tive um problema naquela prova que não consegui fazer. Que me livrado da órbita. Do quê? Não existe isso, gente. Não existe. Então isso eu achei incoerente. Sobre a desistência do Márcio, é uma pena que o Márcio é muito querido por alguns e odiado por outros. Mas me disseram que ele estava no top 5 de melhores pontuações do Survivor. Então, deixa ele fora mesmo. Nada contra, né, Márcio? Mas vai que eu tô lá embaixo e é um risco pra mim, né? Mas é isso. Então, sobre a desistência do Márcio, não fez diferença nenhuma pra mim. Era uma pessoa que eu não tinha contato e é menos um, né, gente? O jogo que segue e vamos jogar. Tô focado, tô aí pro jogo, então vamos que vamos. Tem essa não. Olha eu de novo, aqui para gravar um vídeo. Resolvi mudar o cenário, né, gente? Eu tava gravando só dentro do quarto, hoje como eu estou sozinho em casa, um silêncio absoluto, então eu vim aqui para pegar um ventinho, porque também tá quente demais naquele quarto, eu termino suando horrores. E então, galera, foi mal. Falei igual eu me engasguei comigo mesmo. Vamos falar o que interessa? Vamos falar da desistência do seu Márcio. Eu gostava dele, parecia uma pessoa maravilhosa, não tive a oportunidade de conhecer ele melhor. Pelo que fiquei sabendo, os motivos da desistência dele veio de problemas pessoais e realmente é complicado você concentrar em um jogo, numa dinâmica onde você precisa ter uma cabeça assim centrada, sabe? Que eu acho que no Nova Era, se você não tiver 100% centrado ali, isso te prejudica, né? Então, eu acho que a cabeça dele tava vibrando ali, então acho que foi impossível ele conseguir dar sequência no jogo. Mas é isso, eu espero que ele fique bem, né? Que ele tenha melhoras e que tudo se resolva na vida dele, que a gente tenha a oportunidade de estar junto novamente em um novo jogo, né? Não sei qual, se vai ser no Nova Era ou se vai ser em outro jogo. Mas é isso aí, galera. Beijo, fica com Deus, abraço, Márcio, se cuide. Sobre a desistência do Márcio, eu achei que foi por um motivo bem pífio, não necessitava. Ele quis um privilégio no qual os participantes não podem ter, e eu acho que ele pagou o pato por uma coisa que ele nem precisava ter desistido. O Márcio é uma pessoa que eu gosto muito, fiquei muito triste por ele ter saído e por ele estar passando por essa situação bem difícil que ele tá passando, tá ligado? Desejo muita energia positiva pra ele, tudo certo na vida dele, que ele consiga resolver todos os problemas dele, porque eu já me vi nesse jeito, desse mesmo modo que ele tava, entendeu? Surtando e tal. Eu já passei por isso, eu entendo muito bem o que ele tá passando.
E é isso. Bom, tô aqui pra falar sobre a desistência do Márcio, né? O que aconteceu depois dele não fazer a prova. Só que claro que não foi só sobre isso, sobre ele não fazer a prova. Teve outras coisas pessoais que a gente acabou ficando sabendo. E eu sinto muito por ele, sabe? Eu conheço ele de outros games e sei de algumas coisas sobre ele, sobre comportamento e etc. Fico triste que ele saiu porque ele tava se dedicando, mas devido a esses acontecimentos que foram sérios, acabou que levou a desistência. E é lamentável. E lá vamos nós, né? Comentar mais uma desistência. Dessa vez foi a vez do Márcio. Belo jogador, gostei muito dele, mas ele desistiu. Infelizmente estava passando por problemas pessoais e não deu para ele ficar no jogo, não conseguiu enfrentar jogando. Então é isso, né? Espero que ele esteja bem, desejo tudo de bom para ele. Então, o que falar da desistência do Márcio? Infelizmente ele pediu pra sair, né? Devido ao que aconteceu aí na prova, que ele não conseguiu fazer, e aí ele queria privilégios. Nem eu consegui fazer a prova porque não tinha objetos e não fui questionar o ADM. Pedi privilégio, né? Amizade é amizade, jogo é jogo. E a gente tem que aprender a separar isso. E boa sorte pra gente que fica. Oi, amores. Márcio, né, gente? Desistiu do game também, né? Novidade, né, gente? Porque já foram 4, né, seguidas, né? E eu achei bem chato, né? Pelo motivo dele ter saído do game, né? É um motivo bem, né, bem banal, né? Acho que não precisava, né? É só ter entendido, né, gente? Porque basicamente, quem definia tudo ali no... Se ia sair ou não, gente, é a sorte, né? Então, mesmo não tendo feito a prova, gente, ele poderia ter, né, se redimido, né, depois, mas não, desistiu. O cara queria a prova sozinho, gente. Especial pra ele, ó. Olha só isso. Mas enfim, né? Cada um tem o argumento que tem enviar, né? E é isso. Beijo. Agora a gente tá vendo o que, meu povo? Vamos atualizar esse ranking de vídeos. Lembrando que o ranking de vídeos, ele sempre foi extremamente importante dentro do Nova Era, mas na primeira e na segunda temporada, eles só eram, de fato, extremamente importantes quando eles eram somados a partir do top 6. Lembrando que na primeira e na segunda temporada, o ranking do Horus era apenas o que, de fato, era o responsável pelas formações da órbita. Aí sim, quando a gente chegava no top 6, todos os rankings de vídeo, Horus e ranking de desafios, que a gente não tem nessa temporada, os 3 eram somados e os 4 participantes com as maiores pontuações iam pra final. Os outros 2 eram eliminados. Se bem que normalmente era sempre eliminado um, porque a gente tem esse histórico, tanto na primeira quanto na segunda temporada, a gente ter 5 participantes na grande final. Será que teremos também nessa temporada? Não sei. Mas enfim. Agora, nessa terceira temporada, o ranking de vídeos ele se torna muito mais importante porque ele, junto com o ranking do Horus, forma a órbita. Lógico que sempre foi importante, independentemente se ele vai ser somado somente no top 6 ou toda a rodada. Lá no top 6 também era extremamente importante porque toda rodada você tinha que mandar os vídeos dentro do horário, porque senão lá no top 6 iria te prejudicar. Bom, a gente tá vendo aí em cima agora, né? Mudei de lugar. A gente tá vendo que ele já vem num acumulado, todos entregando os vídeos perfeitamente dentro do horário, entregando 1.100 pontos no acumulado. Esse acumulado nada mais é do que a somatória da rodada 1, da rodada 2 e da rodada 3. Agora a gente está na rodada 4, na semana 4, todos eles iniciaram perfeitamente encaixadinhos com 1.100 pontos. A gente teve 5 solicitações de vídeos na qual valiam pontos. A gente teve o voto da órbita, que era o voto que determinava a formação da órbita, somente o Gustavo não votou e a gente viu, tanto é que ele recebeu 3 votos punitivos, todo o restante votou perfeito. A desistência do Márcio, que é o vídeo de depoimento após a saída dele, todos ganharam 30 pontos. Depois a gente teve a prova do Horus 4, que é o depoimento em relação à prova, depois a saída do Gustavo, né, o depoimento sobre a saída dele, e o Survivor, que nada mais é do que eles distribuindo os emojis em vídeo. Vocês já sabem, eu já citei isso, que os vídeos deles distribuindo esses emojis, vocês não vão assistir, porque eles sempre souberam de que o que valia era o print, a parte escrita lá deles distribuindo emojis, né? Os vídeos só eram mesmo solicitados para que eles pudessem ganhar esses 50 pontos e para que eles vissem de fato a importância. Afinal de contas, era 50 pontos, né? 50 pontos a menos, com certeza você iria para a órbita, porque para ganhar 50 pontos, somente se você muitas das vezes ganhasse a prova do Horus para conseguir ganhar esses 50
50 pontos, e olha lá. Então imagina perder 50 pontos, né? Somente mesmo para dar uma importância maior pro Survivor, que de fato é, afinal de contas é ele que determina a eliminação. Bom, a gente viu, claro, somente o Gustavo acabou não mandando. A gente tá vendo que somente o Gustavo, né, de fato não entregou os vídeos, afinal de contas, da eliminação dele não tinha nem como ele mandar, já tinha sido eliminado. E do Survivor também não, porque é o que vai contar para a próxima semana, para eliminação da rodada 5, né? Então a gente tá vendo que todos que continuam na competição estão com 1.270 pontos no acumulado. Só essa semana a gente teve ali a distribuição no total de 170 pontos distribuídos, fora, obviamente, os 1.100 que já estavam no acumulado. Então, os 12 que seguem na competição, eles seguem aí com um total de 1.270 pontos. A gente não tem o Márcio ali, né? Ele já foi retirado desse total. Mas o Márcio, ele também estava certinho, estava com os 1.100 pontos dele, né? Só de fato já acabou sendo retirado dali, mas ele também estava entregando tudo perfeito, sempre dentro do horário, tá bom, meu povo? Então segue aí para vocês a atualização do ranking, que é sempre muito importante. Aqui a gente mostra o detalhamento. Lá no episódio principal, que vai ao ar todas as quintas-feiras, a gente mostra somente o total para vocês, né? O já formada a órbita, e aqui a gente mostra para vocês detalhadinho a pontuação por pontuação, porque eu sei que algumas pessoas gostam, e é sempre importante deixar bem claro, bem transparente a pontuação individual de cada um dos nossos participantes, certo? Bom, agora vamos tentar dar nossa visão sobre os fatos. Primeiro vamos falar sobre a eliminação do Gustavo, sobre a saída dele da competição. Eu acho que, analisando o contexto todo que a gente já tem dessa história que está sendo contada desde lá do primeiro episódio até esse, eu acredito que o fim do episódio do personagem do Gustavo fez mais sentido pra competição nesse momento. Se a gente parar pra analisar, a gente tem o Matheus, que ele está iniciando um processo aí mais pra frente de treta com os demais participantes da competição. Ele já tem uma treta ali com o Anderson, já discutiram, ele já vem discutindo com alguns outros participantes, então eu acho que ele vai acabar rendendo mais pra frente, então talvez seria prematuro demais a saída dele. Já a Dani, eu acho que a Dani ela tem muito a oferecer pro jogo, mas ela ainda não ofereceu. Eu acho que ela é muito, sabe aquele cachorro que muito late não morde? Eu acho que ela é muito de eu vou fazer a coisa acontecer, mas ela não faz a coisa acontecer ainda. Ela promete muito, mas ela não cumpre nada. Ela não é uma participante, por enquanto, não foi uma participante que expressou exatamente o que tá sentindo, falou diretamente na cara das pessoas o que de fato ela tá sentindo. Ela não chega a de fato discutir, joga um shade ali, um shade aqui, mas de fato não chega a de fato discutir com as pessoas, ou de fato expor o que de fato ela tá sentindo, porque muitas das vezes a gente tá puto com uma situação, a gente tá incomodado com uma situação, mas a gente finge que também tá muito bem, né? Justamente para poder evitar. Mas a gente precisa entender também que é sorte. Então, eu posso discutir com você, posso bater boca com você, você pode até ganhar a prova e eu acabar caindo na órbita e você me indicar direto pra órbita, mas não é você que decide a minha eliminação, é a sorte. Então, a vantagem dessa dinâmica é que me dá a possibilidade de eu ser eu mesmo e expor o que tá me desagradando e o que não tá me desagradando, porque no final das contas não são essas pessoas que vão definir eu ficar no jogo ou não. Se eu tiver que de fato sair, eu vou sair, é uma consequência do jogo, porque é a sorte que tá determinando isso. Mas, meu amor, eu vou falar pra você o que eu acho que eu tenho pra falar e foda-se, porque não é você que determina a minha eliminação. Mas eu não sei, mas eu ainda acho que ela pode chegar com os dois pés, eu ainda acredito nisso. Então, de fato, talvez a eliminação do Gustavo faça mais sentido pra esse desenvolvimento, porque eu acho que o Gustavo, ele é aquilo dali, gente. Eu acho que ele não iria mudar muito, não. Não iria mudar. Ele era um participante muito ausente, porque ele trabalha, então ele muitas vezes não conseguia fazer a prova, não conseguia estar ali para poder, de fato, conseguir entregar um melhor resultado nas provas, conseguir ter uma maior pontuação. Ele iria continuar caindo na órbita e a sorte iria manter ele, que não é ruim, afinal de contas, essa é a dinâmica do jogo, e a partir do momento que você faz essa dinâmica, pode acontecer de alguém ficar
ficar caindo na órbita e voltar, porque a sorte da pessoa na questão da distribuição dos emojis tá alto. Isso pode acontecer. E a partir do momento que você cria esse tipo de dinâmica, você tem consciência disso. Você também tem, quando você cria uma dinâmica do jogo, independentemente qual ela seja, você tem meio que noção das coisas que podem acontecer. Também pode acontecer do mais forte sair. Afinal de contas, é sorte. Não tem como você ter o controle. Mas tem chances da pessoa que todo mundo quer que saia, continue. Como tem chance que todo mundo não gostaria que aquela pessoa saísse, aquela pessoa sai. Então acontece. Mas eu acho que talvez a história que o Gustavo ele poderia nos proporcionar era essa. Só gostaria mais de poder ver ele mais sendo mais... ele é uma pessoa muito sincera. A gente já viu isso nos vídeos de depoimento dele. Só que eu acho que talvez ele poderia ter jogado um pouco mais. Eu acho que seria mais interessante isso, pra gente ver o que ele poderia nos proporcionar. Diante dos 3 que a gente tinha, eu preferiria que de fato ele fosse eliminado, para que as histórias que vão ser contadas de fato fossem mais interessantes. Eu acredito que as outras 2 histórias que permaneceram talvez sejam mais interessantes, pelo menos nesse momento. Então talvez a visão que eu tenho foi o mais interessante pro desenvolvimento do jogo, mas isso não quer dizer que seja. Talvez ele poderia nos oferecer um entretenimento de muita qualidade, e é uma coisa que infelizmente a gente não vai ter essa certeza, porque ele já saiu, infelizmente não encontrou o diamante também. O que talvez eu não consiga ver nele é essa sede, é essa vontade de querer continuar no jogo muito, sabe? Eu não vejo isso, e talvez eu gostaria de ver muito mais. Agora falando de Márcio, gente, eu vou falar pra vocês que eu acho que Márcio tinha muito pra entregar nesse jogo, tá? Muito. Ele é um participante que vinha entregando bons resultados, muito participativo, sempre entregando bastante os resultados, os vídeos, e o resultado dele dentro das provas do Horus estavam ok. Infelizmente acabou zerando, porque não fez a prova. Ele poderia ter continuado na competição. Se ele tivesse caído nessa órbita, a Dani não teria entrado, mas a gente sabe que pelo resultado que o Márcio tinha, talvez ele não teria sido eliminado também. Até porque na distribuição dos emojis, porque a gente viu na distribuição dos emojis, sem ser desse domingo, no outro, no primeiro, a gente viu que ele ficou bem na distribuição, ficou ali na metade. Então eu acho que ele não teria caído a ponto de sair. Claro, agora, nesse episódio de hoje, a gente tem a consciência, porque acabou de passar no domingo que a gente viu que Márcio ficou com uma pontuação maior que a do Gustavo. Então, obviamente, Márcio não teria sido eliminado. Então, ele não ia nem deixar a competição. De fato, o Gustavo ia continuar saindo. Então, eu acho que Márcio poderia sim ter continuado, ele poderia sim ter nos entregado. Fora tudo isso que aconteceu, vamos falar sobre os demais participantes. A gente percebeu que nessa prova o Tom acabou ganhando. Tom, por enquanto, tá muito bom no jogo. É um personagem muito interessante pra gente. Ele faz contraponto a Matt, a Renison, e são 2 participantes também que vêm com uma pontuação muito boa, também estão lá nas cabeças com uma posições muito boas. Então é muito legal você ter esse contraponto, né? Eles não se gostam como jogadores dentro da competição, então é interessante você continuar acompanhando eles e saber ver até onde vai, né? Porque o ranço existe ali e é legal você ver, né? Principalmente o fato do Tom ganhar pela 2ª vez consecutiva, e com certeza eles falaram, puta que pariu, tinha que ser justamente o Tom que ganhou, sabe? Não explicitamente, mas talvez internamente, falaram, puta, tinha que ser ele que tinha ganhado, sabe? Então é legal você ver isso, você ver esses contrapontos surgindo. A gente também percebe que ainda existem participantes que ainda estão parece que estão deslocados, personagens que poderiam ser pelo menos coadjuvantes dentro dessa história, mas estão fazendo figuração, que é Thiago Medeiros. E hoje eu consigo perceber, pelo fato de já conviver com o Thiago, que infelizmente esse é o perfil dele. Eu imaginei lá na 2ª temporada que de fato o Thiago ele estava deslocado pelos personagens e pelos participantes que tinham lá, e pelo fato dele ser muito atacado. Eu falei, ele não tá tendo oportunidade de conseguir se desenvolver porque ele tá sendo muito pressionado e foi eliminado. E eu falei, cara, eu tenho que dar uma oportunidade pra esse cara, eu tenho que dar uma oportunidade pra ele voltar, senão eu vou me sentir muito mal com isso. Ele precisa voltar pra mim ver ele de fato conseguir desenvolver. E aqui o Thiago ele tem tudo pra desenvolver, porque ele não é alvo direto das pessoas, tanto é que ele sobreviveu nessa órbita, ele nem pra ir pra órbita ele foi, só que ele não consegue se desenvolver, ele não consegue criar laços e ligações com as outras pessoas. Por exemplo, Joãozinho
eu gosto bastante do Thiago, mas não a ponto de defender o Thiago, não a ponto de falar, Thiago é o meu parceiro que eu vou defender, sabe? Ele é muito querido por todos, mas vai chegar um momento que as opções vai fazer com que alguém acabe atacando ele, sabe? Ele é amigo de todo mundo, mas ao mesmo tempo ele não é amigo próximo de ninguém a ponto de todo mundo querer defender. E eu acho que ele tem capacidade para isso, ele é um participante muito interessante para o desenvolvimento do jogo, mas ele ainda tá sendo figurante dentro de uma história na qual ele poderia, no mínimo, ser um bom coadjuvante, sabe? Isso me incomoda muito, esse fato. Outro fator importante é Anderson. Ele é um participante interessante, um personagem interessante, a contraponto de Matheus, porque os dois já não se bicam muito. Ele é um participante que ele dá muito a opinião dele nos vídeos, a gente percebe isso nos vídeos. Ele fala, ele é muito transparente, ele é muito sincero, ele é muito fofinho, mas ele também sabe jogar muito a dele, mas dentro do campo ali, ele não consegue também de muito se misturar, sabe? E ele também é uma pessoa que, acho o Anderson legal, mas não a ponto de comprar a briga por ele, não a ponto de defender ele. Eu acho que, assim como o Thiago, o Anderson também peca muito na questão do social com as outras pessoas. Sara também. Eu acho que, diferente do Thiago e do Anderson, a Sara, pelo menos, ela conseguiu se encaixar dentro da turma dos vistos como fortes, como Matt, como Douglas, como Breno. Ela tá ali naquele grupo, ela tá ali, conseguindo se movimentar naquele grupo e jogando de alguma forma ou de outra com aquelas pessoas. Então, ela também ainda não conseguiu se desenvolver individualmente como jogadora, mas ela, ao mesmo tempo, ela tá encaixada muito bem ali. Só que o ruim disso tudo é que tem Matt, que é um participante com personalidade forte, Breno, que é um participante com a personalidade forte, Douglas, que tem a personalidade forte, e ela de fato não consegue brilhar ali, justamente porque ela acaba sendo ofuscada, principalmente que a gente não viu o desenvolvimento dela, mas pelo menos o social dela acaba sendo muito bom, diferente dos outros dois, que eles não conseguem se desenvolver e também tem um social muito afetado. Já ela, pelo menos o social dela é muito bom, ela tá muito bem encaixada ali, e talvez isso vai ser muito interessante para ela, para conseguir permanecendo no jogo, mesmo caindo na órbita, talvez ela acabe não sendo a mais votada. Porém, contudo, ela precisa se desenvolver, e se desenvolver aonde já tem muita gente ofuscando ela, vai ser mais complicado, mas isso a gente vai ver ao longo do caminho, como é que ela vai conseguir se sair disso, e eu torço muito que ela consiga, e acho que vai sim. Bom, Matt, Douglas, Breno, eles estão muito bem posicionados, são pessoas com bastante personalidade, são pessoas que eu acho que vão conseguir, já estão conseguindo se desenvolver muito bem e vão conseguir se desenvolver ainda ao longo da competição. Eu acho que talvez quando o jogo funilar vai ser um pouco mais complicado, principalmente pelo fato que a gente está falando do fator sorte. Então, apesar deles serem pessoas muito comunicativas, fazerem amizades muito fáceis, tem o fator sorte, né? Se um deles cair na órbita, pode ser que acabe vazando, porque eles não têm muito como se salvar quando se de fato cair na órbita, né? A gente tem Jefferson e Léo, os dois são bastante amigos, são bastante próximos, conversam muito. A gente tem mais Léo, que acaba se destacando mais nos vídeos, a forma de falar, a forma de se expor. Ele é uma pessoa muito ansiosa, mas ele acaba sendo muito engraçado. Ele passa a ser muito a parte cômica da história, mas com muita realidade e com muita sinceridade também. Não é algo forçado. O Léo acaba sendo muito engraçado nos seus posicionamentos, mas seus posicionamentos muito realistas, que fazem muito sentido. Então isso acaba sendo muito legal, né? Já Jefferson, ele é um pouco mais quieto, ele é um pouco mais introspectivo, mas ele é muito inteligente, ele tá jogando bem. Poderia estar melhor nas pontuações, e eu acho que ele vai conseguir se desenvolver isso. Se comparar com a primeira temporada, o social dele aqui tá incrível. Na primeira temporada ele não conseguiu desenvolver o social dele, não fazia nem muita questão em desenvolver. Aqui pelo menos ele se esforça a ponto disso. Eu acho que ele acabou criando uma rivalidade contra Breno e contra Douglas. A gente vai ver como que essa rivalidade vai, mas eu achei muito interessante da parte dele que, apesar dele ser rival, criar essa rivalidade com o Breno, de não concordar muito com essa personalidade que o Breno tem, ele gosta do Breno e ele tá próximo do Breno, não próximo a ponto de se defender, mas pelo menos tá amigável, sabe? Eu achei isso inteligente da parte dele, em questão disso também. Não sei se é jogo, não sei se é verdadeiro, né? Mas pelo menos o que me passa, eu acho interessante isso.
isso. Renison ali, por enquanto, tá bem ok. Ele é o nosso primeiro colocado, né? É um participante muito interessante. Sempre é bom ficar de olho em Renison. Acho ele um participante muito inteligente, muito focado, muito jogador. Ele também é muito amigo de Breno, muito amigo de Matt, e ele faz bastante esse contraponto também contra o Tom. Mas eu já percebi, pelo menos por enquanto, que ele talvez não seja muito fã de Sarah, que tá jogando diretamente com o Matt e com o Breno. Ele também não era muito fã do Gustavo, diante da formação que acabou se feito. Tanto é que ele falou ali que até achou ok a eliminação do Gustavo, porque é o que tinha menos contato com ele. Diferente de Matt, que não gostou muito, porque Gustavo era do time do Matt ali na primeira prova, né? Então a gente percebe que, mesmo sendo amigos e jogando de alguma forma ou de outro juntos, a volta deles é formada por pessoas diferentes, né? Talvez as pessoas que eles gostariam de defender e jogar. Então, mesmo se gostando e de alguma forma se protegendo, fala, não vou te atacar, tu não me ataca, beleza? Mas na volta deles é formado por pessoas diferentes. Já o Renison, ele tem uma amizade mais próxima do Léo, da Dani, o Matt já é mais da Sarah, do Gustavo. Então, as pessoas que os rodeiam são pessoas diferentes. E talvez isso pode dar algum choque, mas eu acho que não vai dar tanto, não. Não sei se vai chegar a dar um choque, mas obviamente as torcidas são diferentes. A gente, inclusive, já percebeu nessa eliminação. Queria poder falar mais do Matheus, mas eu torço que essa permanência dele na eliminação dê um acorde nele, faça com que ele participe mais das provas, execute mais elas e consiga uma boa pontuação ali pro jogo. Eu ainda acho que ele consegue se desenvolver, mas é difícil a gente perceber se ele vai de fato conseguir se desenvolver. Mas o jogo é sorte e a gente não sabe o que pode vir a acontecer, e é isso que é o interessante do jogo, é não saber o que vai acontecer. Nem eu sei, nem os participantes sabem, porque a sorte é uma caixinha de surpresas, e isso que é o maravilhoso do jogo, é a gente ser surpreendido a cada episódio com algo que a gente não prevê, que a gente não sabe o que vai acontecer. E é isso que é bom. Bom, meus amores, esse foi o episódio de bastidores de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. É legal esse momento de vocês poderem conhecer um pouco melhor dos nossos participantes, saberem o que de fato está acontecendo ali, principalmente saber as ligações que cada um tem com o outro, para vocês poderem entender o porquê que cada jogada, o porquê que cada escolha individual de cada um, para que possa fazer sentido para vocês, né? Para que vocês possam entender, por exemplo, que o Léo e o Jefferson estão jogando juntos, estão mais próximos um do outro, que Breno, Matt, Sarah estão mais próximos, jogando um com o outro, para que justamente no futuro, quando um deles votar em outra pessoa, vocês vão se perguntar, mas por que será que fulano tá votando nessa pessoa? Sabe com quem essa pessoa tá ligada no jogo? Quem são os aliados dessa pessoa? Como que tá tendo a movimentação do jogo? Então, o episódio de bastidor, ele foi criado justamente por isso. Eu senti uma falta muito grande, tanto da primeira e da segunda temporada, para que vocês pudessem entender de uma forma mais ampla como o jogo funciona. Óbvio que dentro daquelas temporadas, eu tentei, dentro do que era possível, mostrar para vocês tudo que estava acontecendo no jogo. Mas eu acredito que nessa terceira temporada, eu vi a necessidade de criar um episódio para isso, para que vocês pudessem conhecer melhor esse elenco. E eu acho que é muito bom pro elenco, porque dessa forma vocês conhecem eles de uma melhor forma, vocês conseguem torcer por essas pessoas de uma forma melhor, conseguem conhecer um pouco melhor essas pessoas, entender o jogo de cada um deles da melhor forma possível. E eu espero que dentro desses 4 episódios que já foram apresentados para vocês, a gente esteja conseguindo alcançar o nosso propósito, que é para vocês conhecerem o elenco de uma melhor forma, certo? Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem assistindo. Sempre é bom dizer para vocês que o episódio principal do reality acontece todas as quintas às 8 horas da noite. No domingo, 8 horas da noite, temos a distribuição dos emojis. E todas as terças, 8 horas da noite, a gente tem um episódio de bastidor, que é um reflexo do que ocorreu no episódio principal, mas de uma forma
não vista no episódio principal, que é os bastidores, certo? Então eu espero vocês todas as quintas, todos os domingos e todas as terças aqui pra gente poder bater um papo. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, não esqueça também de deixar o like, compartilhar, ativa o sininho, porque assim você recebe notificação quando tem vídeo novo aqui. Além dos vídeos do reality, tem outros vídeos aqui do canal, então assista também, dá aquela ajuda aqui pro gordinho, tá bom? Beijo no coração de vocês, mais uma vez muito obrigado por assistir. Bora compartilhar, hein, gente? Bora compartilhar e principalmente deixar o like, tá? Por favor, eu quero a metade de likes de acordo com a visualização. Se a gente tá tendo 50 visualizações, no mínimo 25 likes, hein? Conto muito com o apoio de vocês. Beijo no coração e até quinta-feira com o episódio 5.